Eu achei que eu ia chorar só no meio. Mas quando eles começaram a cantar ali, eu já vi que eu estava emocionado. Bom, meu nome é Anderson, eu sou gaúcho, nasci no Hospital de Sapucaia, mas moro em Esteio desde sempre. Tenho 39 anos, tenho uma esposa, a Sônia Gabriela, e 2 filhas, a Maria Luísa e a Giovana. Quando pequeno, segundo a minha mãe, eu fui um bom filho, sem dar muito trabalho, obediente, porém fui bastante mimado. Lembro de uma vez, acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, que pedi para minha mãe um violão. Eu sempre gostei de música e queria aprender a tocar. Então fomos em uma loja de instrumentos musicais, lá em Porto Alegre. Chegando lá, eu vi diversos instrumentos. Minha mãe falou com o vendedor e pediu um violão para iniciante. Porém, eu já havia feito a minha escolha. Uma guitarra Eagle, linda, que custava umas 10 vezes mais. Umas 10 vezes mais do que o violão que o vendedor estava indicando. Minha mãe me levou para fora da loja e tentou me convencer de pegar o violão e que depois que eu aprendesse eu podia comprar uma guitarra. Ela disse que era muito caro e que não tinha condições de pagar. Mas daí eu fiz a cara do gato de botas e falei que então eu não queria nada. Então minha mãe não resistiu e foi lá e comprou a guitarra em 10 vezes. Mãe, obrigado. Hoje eu sei que não foi a melhor decisão, mas também sei que é difícil dizer não aos pequeninos. Eu fiz catequese, minha família queria que eu tivesse princípios cristãos, porém também me levaram para a terreira, casas espíritas, sempre na melhor das intenções, mas isso causou muita confusão na minha cabeça. Eu lembro que eu buscava a Deus, porém somente quando a dor era mais forte do que eu. Antes de eu me converter, eu praticava muitos pecados. Bebia até o ponto de não lembrar nada no outro dia. Saía para balada, sempre buscando o desejo da carne. Depois de casado, não respeitava minha esposa, dava mais valor às coisas do mundo do que a Deus. Escutava músicas de baixo nível com palavras escrotas. Visitava sites de conteúdo adulto e passava horas em redes sociais. Todos nós somos criaturas de Deus, mas Deus quer que sejamos seus filhos, e isso se dá através da crença em Jesus Cristo. Diz em João 12:13: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue e nem da vontade do homem, mas de Deus. Creio que situações dolorosas Deus permite em nossas vidas para quebrantar o nosso coração, para que possamos voltar-nos para Ele. No início de 2021, muitas coisas dolorosas aconteceram na minha vida, e ao mesmo tempo. Minha mãe se envolveu em uma discussão em condomínio e acabou sendo agredida por uma mulher de mais ou menos uns 40 anos, por motivo fútil. Isso gerou muito estresse, pois a raiva e a sede de justiça tomaram conta do nosso coração. Mas eu temia mais que meu irmão fizesse algo que acabasse com a vida dele também. Também meu pai estava muito doente, sofrendo muito. Meu irmão e eu oramos muito pela vida dele, mas pedimos que fosse feita a sua vontade, pois ele sabe de todas as coisas. E em março ele acabou falecendo. Meu casamento estava acabado, não existia mais sentimento entre eu e minha esposa. Vivíamos discutindo e nos agredindo, ao ponto de nossa filha de 3 anos nos pedir para parar. Nesse tempo eu chorava muito e pedia para Deus que me livrasse daquele sofrimento. Entrei em depressão, perdi mais de 10 quilos em pouco mais de um mês, tomava remédios fortes que me deixavam bem fora do casinho. Não ia mais trabalhar, quando ia, só ia de tarde, pois não tinha força nem vontade de sair da cama. Lembro de um dia em que eu estava orando. Eu não era evangélico, eu nem sabia orar, mas lembro que me ajoelhei no chão e comecei a pedir perdão por tudo de ruim que eu havia feito para minha família e para muitas outras pessoas. Pedi que tirasse do meu coração todo o sofrimento e que me desse discernimento para fazer o que lhe agradava. Lembro que ao final eu tinha uma poça de lágrimas. Eu havia chorado muito, mas de alguma forma que eu tinha me dado um alívio tremendo. No outro dia, fomos visitar o Edson e a Chan. Contamos para eles sobre o que acontecera com o nosso casamento e eles ofereceram ajuda.
pediram para ter encontros com a gente e ensinar sobre a palavra de Deus. Foi então através deles que eu conheci a Boa Nova. Eu acreditava em Deus, mas não colocava em primeiro lugar. Eu acreditava em Cristo, mas não entendia que Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, toda semana nós tínhamos encontros para aprender mais sobre o casamento e família, tudo baseado na Bíblia. A cada encontro eu aprendia muito e tinha sede de saber cada vez mais. Até que um dia Edson e Xanda me perguntaram se eu aceitava Jesus como meu único e suficiente Salvador. Lembro que disse: por que eu não aceitaria? Neste momento eu me arrependi e disse que aceitava Jesus. Lembro que Edson e Xanda ficaram felizes e emocionados também, e com lágrimas nos olhos disseram que naquele momento havia festa no céu. Hoje, minha vida está totalmente diferente, e tenho certeza que eu jamais serei o mesmo após Cristo tocar no meu coração. Como dizem 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Busco ser um exemplo em casa, para minha família, oro todos os dias, não bebo mais como fazia antes, troquei a balada por cultos, respeito a minha esposa, sinto uma vontade grande de falar de Deus para as outras pessoas, pois também quero que elas sintam a alegria de viver longe do pecado, onde sinto-me cada vez mais preenchido pelo Espírito Santo. Ele é o meu amigo consolador, ele me traz paz e me conforta nos momentos de aflição. Este é o meu testemunho. Quero agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para essa virada na minha vida. Quero terminar com essa passagem de Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso